Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com êxito este mês de sessões legislativas. Muitas matérias relevantes e de interesse da comunidade foram tratadas por nós, vereadores, neste mês de março de 2023. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que se fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 10ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no ano de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao vereador Ilvanei Pereira da Silva Pros para fazer a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje, quinta, 30 de março de 2023. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para fazer a leitura da ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Ata da 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h03 do dia 28 de março de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. A senhora presidente, Fernanda Doutor Itamar, cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente no plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do regimento interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, PP, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante, a leitura da ata da 8ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno,
A senhora vereadora presidente Fernanda do Doutor Itamar convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 28º dia do mês de março de 2023, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, diante da ausência momentânea da senhora vereadora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assunto em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, vereadora Camila Cristiana Borges, Avante, vereadora Neuza Jacinto Diniz, Avante, vereador Nilton Nunes de Moraes, Progressistas. Em réplica, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, Avante, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, PROS, e finalizando os discursos, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 001/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo do vigente orçamento e da outras providências. A senhora presidente, na colheita da votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 001/2023, registrou a aprovação da matéria por maioria, restando assim aprovada em segunda e última votação. Arrimo no que encaminhou a assessoria jurídica desta Casa de Leis para as providências de Mister. Divergiram o vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, e o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, que votaram pela rejeição do projeto de lei número 001/2023. Obedecendo à ordem de trabalho prevista no artigo 79, parágrafo 1º do nosso regimento interno, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, PP, procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 002/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023 e protocolizado nos pórticos legislativos no dia 23 de fevereiro de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. Na colheita dos votos, a senhora vereadora presidente contou a aprovação por unanimidade do projeto de lei número 002/2023, motivo pelo qual direcionou a matéria à assessoria jurídica para adoção dos atos administrativos em virtude da votação ora realizada. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, Progressistas, concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com as leituras do parecer jurídico e das emendas modificativas dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei número 008/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de março de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás, e da outras providências.
Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 008/2023, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito. Oportunidade em que discursaram vereador Rosemar José da Silva, MDB, vereadora Camila Cristiana Borges, avante, vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, vice-presidente da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante, e encerrando as manifestações, a senhora presidente, Fernando Doutor Itamar. Diante da inexistência de outras manifestações, a senhora vereadora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 008/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação com as emendas supressivas apresentadas. A senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas, para a continuidade desta nona sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei complementar número 002/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 16 de março de 2023 e protocolizado nos cancelos legislativos do dia 20 de março de 2023, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e dá outras providências. Concluídas as leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei complementar número 002/2023, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito, oportunidade em que nenhum dos edis apresentou-se para discussões. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto supracitado, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Em face do pedido de urgência urgentíssima na apreciação das matérias, apresentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, e especialmente levando em conta o relevante interesse social na tramitação das propostas, uma porque versa sobre orientação da promotora de justiça da comarca para viger ainda esse ano, e outra porque reduz imposto de lotes vagos, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, PP, indagou ao soberano plenário acerca de sua concordância ou não na realização de sessão extraordinária acerca da sua... na realização de sessão extraordinária ao término desta sessão ordinária, para a segunda votação em relação ao projeto de lei número 008/2023 e em relação ao projeto de lei complementar número 002/2023, instante em que encontrou concordância unânime de seus pares. Vergando-se a decisão unânime expressada pelo soberano plenário, a senhora presidente, às 10h24, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão extraordinária em prazo de 10 minutos. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, lavrei esta ata, contendo 4 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada.
Solicito o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, para fazer a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no ano de 2023. Ata da primeira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excepcionalmente, às 10 horas e 30 minutos do dia 28 de março de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a primeira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura. Presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, após consultar o senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do regime interno, a senhora presidente informou que o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a primeira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, consultando a sequência ao soberano plenário cerca da sua eficiência, com a dispensa da leitura da ata da 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023. Por ainda não ter sido transcrita e diante consenso unânime dos vereadores, dispensou a leitura da requerida ata nos termos do artigo 85 do regimento interno da Casa. A senhora presidente não concedeu o uso da palavra aos seus iguais, inaugurando-se a segunda discussão da votação em relação ao projeto de lei número 008/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado-se de 20 de março de 2003, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e da outras providências. Na votação, a senhora presidente escolheu por unanimidade a aprovação do projeto de lei número 008/2003, definitivamente com as emendas supressivas apresentadas, motivo pelo qual o encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção de competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Para finalizar os trabalhos extraordinários desta data, a senhora presidente vereadora Fernanda do Dr. Itamar procedeu com a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar número 002/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal de Abadiânia, José Aparecido Alves Diniz, datado de 16 de março de 2023 e protagonizado nos Cancelo Legislativo no dia 20 de março de 2003, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências. Na votação, a senhora presidente escolheu a aprovação unânime do projeto de lei complementar número 002/2003, definitivamente por esta Casa Legislativa, motivo pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei. Posterior remessa ao senhor prefeito para sanção, às 10 horas e 37 minutos, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, desejou um bom dia a todos, encerrando a presente sessão, momento em que convocou a realização da sessão ordinária para quinta-feira, dia 30 de março de 2023, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, lavrei essa ata contendo duas laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Que
Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 10ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano de 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos da comissão e primeira votação do projeto de lei número 22/2022, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal número 884/2020 e dá outras providências. Item 2. Leitura do projeto de lei número 09/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAAI/Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências. Item 3. Leitura do requerimento número 05/2023, de autoria do vereador Camila Cristiana Borges Avante, que sugere a criação do Conselho Municipal de Juventude. Item 4. Leitura do requerimento número 06/2023, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges Avante, que sugere a demarcação de vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais. Item 5. Leitura do requerimento número 07/2023, de autoria do vereador Camilo Cristiano Borges Avante, que sugere moção de aplauso aos policiais militares. Item 6. Leitura do requerimento número 08/2023, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que sugere otimizar, melhorar a lei complementar número 10/2011. Item 7. Leitura de ofícios oriundos do Poder Executivo. Leitura do ofício número 58/2023 em resposta ao ofício número 12/2023. Leitura do ofício número 58/2023 em resposta ao ofício número 15/2023. Leitura do ofício número 60/2023 em resposta ao ofício número 13/2023. Leitura do ofício número 17/2023 em resposta ao ofício número 13/2023. E leitura do ofício número 008/2023 em resposta ao ofício número 016/2023. Abadiânia, Goiás, 29 de março de 2023. Fernando Coelho da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos. Nessa oportunidade, eu quero usar meu tempo na tribuna para fazer um agradecimento ao ex-deputado Major Vitor Hugo, meu amigo pessoal, meu amigo de farda, de longa data. No seu tempo como parlamentar, ele destinou para todo o estado de Goiás mais de 370 milhões de reais. Não sei se é do conhecimento dos senhores. É muito dinheiro. Só para Abadiânia, o ex-deputado federal Major Vitor Hugo, ele indicou R$ 3.299.900,61. Dentro desse valor, já foi pago R$ 1.500.000, que foi pago na data de ontem, dia 29 de março. R$ 1.500.000 para o asfaltamento do povoado de Santa Lúcia, a qual eu venho trabalhando nesse projeto há um longo tempo. Na época que eu protocolei o primeiro ofício solicitando esse recurso do Major Vitor Hugo, foi dia 28 de outubro de 2021. E graças a Deus, o Major Vitor Hugo nunca deixou de atender o pedido do novo vereador. E na data de ontem foi pago esse valor de R$ 1.500.000. Então, Major, em nome de todo o povoado de Santa Lúcia, eu quero agradecer o senhor por esse recurso que o senhor destinou para o asfaltamento do povoado de Santa Lúcia, e também não só por esse recurso, mas também os R$ 851.000 que já está pago, né, para a construção da unidade de saúde de frente à rodoviária, R$ 100.000 que já também foi pago
para ser utilizado na saúde no coronavírus. E tem mais R$500 mil indicado em meu nome, que eu destinei para o recapeamento asfáltico de Planalmira. Está indicado esse valor. E também R$57 mil para mobílias para o Colégio Osório, está indicado. E também R$299 mil, R$290.992, que também está indicado em meu nome, que ainda eu vou decidir em que será utilizado esse dinheiro. Então, é uma pessoa que tem contribuído muito para a Badiânia. Essa é a nossa função, não é? Legislar, fiscalizar, que é a função do vereador, e também correr atrás de recursos. Então, nós temos que ser grato a uma pessoa que sempre ajudou o nosso município. Como eu tinha dito, só para a Badiânia, mais de 3 milhões. É muito dinheiro. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o senhor, Major, por atender o pedido do novo vereador, né? Isso é muito importante. Se todos os deputados usassem, né, as suas emendas para ajudar os municípios do estado de Goiás e outros estados, o nosso Brasil estaria melhor. Eu também, nessa mesma oportunidade, eu quero apresentar aqui, ó, detalhar a ordem de pagamento, tá? Isso aqui não é cheque sem fundo não, tá, gente? Isso aqui é uma transferência bancária. Tá aqui, ó. Por que eu falo cheque sem fundo? Porque, infelizmente, gente, na data do dia 29 de dezembro de 2022, o prefeito municipal de Abadiânia, José Aparecido Alves Diniz, um moleque, para mim ele é um moleque, ele teve a cara de pau de fazer uma live e criticar, falar que o Major deu cheque sem fundo em relação a esse asfalto, que eu tinha que ir na Santa Lúcia e me retratar com a comunidade de Santa Lúcia e falar lá na Santa Lúcia que a obra não tinha começado ainda, não tinha iniciado a execução, porque era um cheque sem fundo. Se ele tivesse um pouquinho de conhecimento pelo cargo que ele exerce como prefeito, ele tinha que saber que não é cheque não, é transferência bancária. Então é o seguinte, gente, quando eu abro a boca para falar, eu abro para falar a verdade, eu não abro a boca para falar mentira não. Então você tem que honrar o cargo que você ocupa e falar a verdade. Você não é digno do cargo que você ocupa, Zé Diniz. Você usa termos ofensivos contra parlamentar e contra cidadãos abadianenses que não concordam com atos da sua administração. Se você comete algum erro e alguma pessoa não concorda, você ofende essa pessoa. Então eu estou acostumado a ser ofendido por você, mas isso não me atinge não, porque eu trabalho e mostro o meu serviço. Está aqui, ó, R$1.500.000, vereador Wando, para o asfaltamento do povoado de Santa Lúcia. Então, se eu estou falando aqui, eu tenho que comprovar, eu não falo conversinha não. E tem mais, servidores da saúde me procurou e disse para mim que recebeu ordem do prefeito para dificultar o meu acesso no meu trabalho de fiscalização, colegas, nas unidades de saúde. Então, quer dizer ao senhor, em vez do senhor colocar servidores como bucha de canhão, para esse servidor que tentar interferir na minha função como vereador e parar na delegacia, vai lá você, seja homem, vai lá você e tenta interferir na minha função como vereador de agente fiscalizador. Porque semana que vem eu vou fiscalizar todas as unidades de saúde, todas, é o meu papel, não é perseguição. Começando pelo complexo, começando pela farmácia. Se você for lá procurar o medicamento, não tem uma dipirona. Então vai lá você e tenta interferir na função do vereador, interfere na minha prerrogativa. O que eu estou falando aqui, ó, eu não posso dar nome porque o servidor tem medo de retaliação, tem medo de perder o serviço. Mas isso chegou para mim. 2 minutos. Tranquilo. Terminou o tempo? Ah não, então tem 2 minutos ainda. Então, eu estou usando esse meu tempo na tribuna para agradecer o Major Vitor Hugo e para fazer esse desabafo. Então,
essa live que o senhor falou do cheque sem fundo, o senhor vai responder judicialmente pela sua fala, tá? Onde o senhor falou que eu tenho que procurar Santa Lúcia e me retratar, porque a obra não tinha iniciado, devido ao cheque sem fundo. Então eu quero agradecer todos vocês aqui presentes, quero agradecer o Major Vitor Hugo, e eu quero aproveitar essa oportunidade e encaminhar um ofício para o secretário de obras, para que ele encaminhe, entre em contato rapidamente com a empresa que ganhou a licitação, a qual o contrato é o número 161, a empresa Intercom, e já solicito que a empresa já dê início à obra do asfaltamento de Santa Lúcia imediatamente. Aproveita, Zé Diniz, que o senhor é bom de papo demais, o senhor é muito bom de gogó. Por que o senhor não fala? Por que o senhor não fala? Por que o senhor está tomando as providências sob a ordem judicial? Se o senhor está cumprindo a ordem judicial de afastamento do servidor envolvido em fraude de transporte escolar, em licitação? Fala! Inclusive eu quero encaminhar um ofício para ele também, para ele explicar para mim sobre essa questão, se ele está tomando alguma providência. Só isso, um grande abraço. Vereador Renato, sempre à disposição. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos, bom dia aos novos edis, às pessoas presentes no plenário e às pessoas que nos acompanham através das plataformas sociais. Eu quero aqui só parabenizar primeiramente a esses deputados que se preocupam com o município de Vadiane, que mandam emendas. Citar aqui o nome do deputado Francisco Júnior, que incansavelmente está aí ajudando o município de Vadiane com suas emendas. Outros deputados que foram apoiados por novos vereadores, Leda Borges, Milton Filho, Carlos Salim, todos esses deputados que se preocuparam com o município de Vadiane, o Coronel Daílton, todos, o Amaury Ribeiro, todos esses parlamentares que preocuparam com o nosso município. Também o Major Vitor Hugo, que pela fala do nosso vereador Renato, está aí provando que veio as emendas, né? Parabéns a todos eles, que a Vadiane precisa disso. Quando eles precisam da gente, a gente vai até eles, e eles nos traz, nos ouve e atende o nosso pedido com as emendas, que é um benefício do município de Vadiane. Parabéns a todos esses parlamentares, deputados federais e estaduais, e fica aqui meu agradecimento em nome da Câmara Municipal a todos eles. E o mais, muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Renato, deseja fazer uso? Quero só fazer um complemento aqui de 1 minuto. Quero mostrar um áudio que foi enviado por um morador de Santa Lúcia, que não mora mais em Santa Lúcia, mas é igual eu falo, nós temos amigos de toda a região. Então, está aqui o pagamento, transferência bancária. Então, eu acho que é uma falta de respeito muito grande de uma pessoa que ocupa um cargo do executivo, ter capacidade de falar do major dessa forma aqui, depois que o dinheiro está na conta. Ele tinha que agradecer. Esse homem aí, quando ele era deputado, ele não conseguiu resolver o negócio, agora que ele é ex-deputado, o governo é contra ele não resolve nada, é só conversa mole. Vai responder por esse áudio, onde ele disse que é conversa mole e que o major não resolve nada. O que é isso aqui? Esse 1,5 milhão aqui? Só isso. Obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Para encerrar as palavras de hoje, gostaria de agradecer ao Ministro de Estado das Comunicações, a pessoa do senhor, excelentíssimo senhor Ministro de Estado, Juscelino Filho, por ter nos encaminhado 10 computadores ao município de Abadiânia, o qual eu indiquei os 10 computadores para serem utilizados no Colégio Estadual Osório Rodrigues Camargo. No dia de ontem, no período vespertino, fiz a entrega dos mesmos à equipe gestora. Gostaria de solicitar a assessoria jurídica para que encaminhasse um ofício ao senhor Ministro das Comunicações para agradecê-lo pelos bons préstimos. Também gostaria que a assessoria jurídica encaminhasse um ofício
ao diretor da autarquia do SAAI. Estive conversando com o diretor, entretanto, a gente precisa verificar o que está acontecendo no distrito do Barra Amarelo. Alguns moradores da região têm me procurado constantemente, alegando que está faltando água. Então, a gente tem que fazer um estudo técnico para verificar se há necessidade de fazer a perfuração de um novo poço artesiano ou até mesmo aumentar o número de caixas d'água para que possa armazenar maior volume de água, para que possa abastecer as caixas e as torneiras da população que ali próximo reside. É sábado de todos que o distrito do Barra Amarelo está crescendo bastante, né, em decorrência do alto crescimento do lago do Urubá 4, né, muitos moradores estão indo para lá morar e também temos os turistas. Então a gente precisa ter esse suporte de água para fornecer para toda essa população, seja a população fixa ou a população flutuante. No mais, são essas minhas palavras. Mais algum vereador deseja fazer uso? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Retiro de pauta o projeto de lei número 022/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2022, que revoga a lei municipal número 884/2020 e das outras providências, porque o mesmo ainda se encontra nas comissões. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura do projeto de lei número 09/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e das outras providências. Abadiânia, Goiás, 24 de março de 2023, referente ao encaminhamento do projeto de lei número 09/2023. Senhora Presidente, a parte cumprimentar serve do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 09, de 24 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Projeto de lei número 09, de 24 de março de 2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 do Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2023. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, para o exercício fiscal do ano de 2023, Refis SAAI 2023, pelo período de 60 dias, contados a partir de 2 de maio de 2023, destinado a promover a regularização de créditos não tributários sem redução do valor principal, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas devidos à autarquia municipal, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, créditos protestados ou não, ajuizados ou ajuizar, inclusive a novação, decorrentes de aplicação de pena pecuniária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022, na forma, condições e prazos fixados nesta lei, para pagamento à vista ou parcelado, com desconto no valor dos juros e multas, inclusive as de caráter moratório. Parágrafo 1º. Os créditos decorrentes de multa por violação de dronco e aquelas decorrentes das ligações à revelia não são passíveis de parcelamento. Parágrafo 2º. O ingresso no Refis SAAI 2023 dar-se-á por opção do sujeito passivo, que fará jus ao regime especial de regularização de débitos com SAAI inclusos neste programa. Parágrafo 3º. As dívidas incluídas no Refis 2023 serão consolidadas a todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis na data da homologação da adesão.
Parágrafo 4º. Para fazer jus à inovação nos moldes do inciso 1 do artigo 360 da Lei Federal nº 10.406 de 2002, o consumidor deverá estar em dia com o parcelamento anterior, com exceção da adesão ao refis SAE 2023 para pagamento do débito à vista. Capítulo 2. Dos benefícios do refis SAE 2023. O refis SAE 2023 beneficiará o consumidor que pagará à vista em parcela única com redução de multa, inclusive moratória, e dos juros de mora no percentual de 100%, no prazo de 5 dias após a emissão do respectivo boleto. Artigo 3º. O refis SAE 2023 beneficiará o consumidor que pagar no prazo em parcelas mensais sucessivas, com redução do valor de multa, inclusive moratórias, e dos juros de mora, nas seguintes condições. Inciso 1, 80% para quitação em até 6 parcelas. Inciso 2, 70% para quitação em até 12 parcelas. Inciso 3, 65% para quitação em até 18 parcelas. Inciso 4, 60% para quitação em até 24 parcelas. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela será de: inciso 1, R$ 200 para pessoa jurídica. Inciso 2, R$ 100 para pessoa física. Parágrafo 2º. Em qualquer caso em que ocorra o parcelamento, a quitação da primeira parcela será efetuada na data da adesão ao refis 2023 e a quitação das demais parcelas na mesma data de cada mês sucessivamente. Parágrafo 3º. O atraso do pagamento de qualquer parcela implicará na imposição de multa de 0,03% até o limite de 10%, somado juros moratórios de 1% ao mês e a atualização monetária de acordo com o índice IPCA, incidente sobre o valor de respectiva parcela. Parágrafo 4º. No caso de créditos executados, protestados ou que foram causa de negativação, o pagamento à vista ou parcelamento será como previsto nos artigos 2º e 3º desta lei. Parágrafo 5º. Exclusivamente para efeito desta lei, o SAE poderá realizar parcelamento em até 24 meses. Artigo 4º. A adesão ao refis SAE 2023 implica para o consumidor optante: inciso 1, a confissão irrevogável e irretratável do débito. Inciso 2, pagamento regular e intempestivo das parcelas do débito. Inciso 3, a renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos relativamente ao débito, bem como renúncia ao direito em que se fundam. Inciso 4. A ciência acerca dos títulos executivos fiscais e respectivos valores nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes relativamente a débito. Inciso 5. A aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas neste refis SAE 2023. Inciso 6. O parcelamento da totalidade das obrigações lançadas em nome do consumidor optante e vencidas até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. O pagamento da primeira parcela de débito que for objeto do refis SAE 2023 possibilitará a retirada da inscrição do respectivo débito protesto, cabendo ao consumidor optante o pagamento das custas cartorárias. Parágrafo 2º. Enquanto o contribuinte optante permanecer de plente com o refis 2023, ficará suspenso: inciso 1, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito, incluindo protesto, e, inciso 2, a execução fiscal do respectivo débito. Artigo 5º. A homologação da adesão ao refis SAE 2023 só se dará com o pagamento da primeira parcela no ato de parcelamento e não implica a desconstituição da penhora ou renúncia de quaisquer garantias efetivadas nos autos da execução fiscal. Capítulo 3. Da exclusão do refis 2023. Artigo 6º. O consumidor será excluído do refis 2023 na observância de qualquer das condições estabelecidas nesta lei, ou em regulamento e na apuração, pela fiscalização da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, tendente a subtrair do erário público, do todo ou em parte, tributo que deveria recolher na condição de consumidor ou responsável. Parágrafo 1º. A exclusão do contribuinte do refis SAE 2023 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, e, se for o caso, na subsequente promoção da execução de débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos. Geradores: descontadas as parcelas pagas, excetuando-se deste montante o valor correspondente aos juros compensatórios relativo a cada parcela. Parágrafo 2º. A exclusão do refis 2023 SAE produzirá efeitos a partir da data em que tenha ocorrido o fato que ensejar a exclusão.
Parágrafo 3º. O não pagamento de duas parcelas consecutivas ou de qualquer parcela por prazo superior a 60 dias após a data do vencimento implicará na exclusão do contribuinte do refis SAAI 2023. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 7º. O contribuinte deverá requerer a adesão ao refis SAAI 2023 no prazo de 60 dias contados a partir de 2 de maio de 2023. Nos casos omissos desta lei, será aplicado os dispositivos do regulamento SAAI, aprovado pela Lei Municipal nº 478/99. Artigo 10. Nesta lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá efeitos a partir do dia 2 de maio de 2023. Gabinete do Prefeito do Município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de março de 2023. José Preciso Alves Diniz, Prefeito, Edmilson Gomes Godoy, Diretor do SAAI. Decreto 09/2021. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 09/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas com a autarquia municipal e da outras providências. A necessidade desta medida é comungada pelo excelentíssimo prefeito e diretor do SAAI e tem por finalidade propiciar e incentivar a população à regularização dos tributos, bem como viabilizar e aumentar o incremento da receita do SAAI, o qual é de amplo conhecimento, vem passando por sérias dificuldades financeiras. Com a presente proposta, buscamos atender a determinações da LRF e, paralelamente, dar ao consumidor que possui débitos em atraso com a autarquia municipal a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado, através de adoção de regime especial de parcelamento, com redução de multas e juros incidentes sobre valores lançados, que em caso de pagamento em parcela única é de 100%. Ressalta-se que os benefícios atingirão apenas o valor de multa e juros decorrentes da falta de pagamento das faturas de água e esgoto, preservando-se o valor principal do débito. Justifique-se ainda que as modalidades oferecidas neste projeto são o máximo possível para que não haja renúncia de receita, mas que, ao mesmo tempo, proporcione a possibilidade de consumidor inadimplente regularizar seu débito e o SAAI possa receber grande parte de créditos que possui junto aos consumidores sem ações gravosas, tais como execução fiscal, negativação junto aos órgãos de proteção de crédito, entre outros. Segue em anexo a estimativa de impacto financeiro, em razão do que se explanou, bem como das razões já expostas e buscando gerir com austeridade os recursos confiados ao poder público e dando atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, é que apresentamos o presente projeto de lei ao Poder Legislativo Municipal, para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis, pois entendemos ser de interesse excepcional da população de Abadiânia, Goiás. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de março do ano de 2023. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Edmilson Gomes de Godoy, Diretor do SAAI. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões permanentes do Poder Legislativo Local para a emissão de suas opiniões técnicas. Convido a senhora vereadora Camila Cristiana Borges Avante para proceder com a leitura do requerimento de indicação de autoria desta, que requer seja após aprovado pelo plenário encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhes, nos termos do artigo 5 do nosso regimento interno, seja enviada a proposta à Câmara Municipal versando sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude. Excelentíssima senhora Fernanda Boira da Silva Vieira, digníssima vereadora presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Camila Cristiana Borges, vereadora eleita para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, ainda no regimento interno desta Casa, com respeito e acatamento costumeiros, requerer seja após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia desse requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, seja enviada proposta à Câmara Municipal de Abadiânia, versando sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude. Há décadas, nobres países, existem os chamados conselhos em nosso país. Contudo, na Constituição de 88, os conselhos foram fortemente institucionalizados,
como resultado de uma demanda por mais participação e controle social por parte da população. É sabido por todos nós, senhoras e senhores, que os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas, cada qual em sua área de atuação, tais como assistência social, direitos da criança e do adolescente, idoso, pessoa com deficiência, etc. Vale mencionar, excelências, que no caso do Conselho Municipal da Juventude, são espaços de participação e interlocução da juventude com o poder público no planejamento e acompanhamento da execução de políticas públicas de juventude. Atualmente, os conselhos de juventude são ligados ao Poder Executivo e podem ser criados em qualquer uma das esferas, podem ser conselhos municipais, estaduais ou nacional. É nesses espaços que representantes da juventude organizada podem debater sobre os projetos e as necessidades comuns do segmento e inseri-los na agenda governamental. Aliás, excelências, atualmente o Brasil conta com o Conselho Nacional da Juventude, criado pela Lei Federal 11.129, de 30 de julho de 2005, formado por 60 membros ao todo, 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 por representantes do poder público, e vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, além de dezenas de conselhos estaduais e centenas de conselhos municipais espalhados por todo o país, com diferentes formatos e estruturas de funcionamento. A ideia que trago a vossas excelências é que nossos jovens de Abadiânia também possuam um espaço para expressar sua voz e exercitar sua cidadania, formulando e acompanhando a elaboração de diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas públicas da juventude, fomentando estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil, assessorando o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e propostas orçamentárias das políticas públicas de juventude, dentre outras atribuições que lhes são peculiares e próprias. Assim, cabe ao CAID municipal analisar a pertinência da proposta apresentada, instante em que requer seja este requerimento submetido à votação do plenário desta Câmara e, se aprovado, enviado ao competente ofício ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, convidando vossas excelências a comigo acompanhar a pretensão deduzida. Ao teor do exposto, peço e aguardo deferimento à aprovação. Vereadora Camila Cristiana Borges Avante, vereadora eleita para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Com a palavra, a vereadora autora do requerimento para a defesa de sua proposta. Bom dia a todos. Bom, meus caros colegas vereadores. É sabido, né, o poder que o Conselho tem, as atribuições que os conselhos, né, têm. E pensando na juventude, eu acho que é uma turma que precisa ser assistida, direcionada, e vendo que outras cidades, até vizinhas nossas, que já têm um conselho em funcionamento, decidi fazer essa proposta e espero que os senhores acompanhem para que a gente tenha, né, mais jovens participando daquilo que eles querem, né, propondo ao Executivo e, quem sabe, também uma forma também de politizar. Eu acho que todo mundo deveria ter esse acesso, e principalmente os jovens. Quando eu era criança, eu escutava dizer que o futuro estava nas mãos das crianças, dos jovens, e o futuro continua nas mãos das crianças e dos jovens, e a gente precisa atuar de alguma maneira para que nosso futuro tenha uma garantia, né, trazer esses jovens para mais perto, para a gente discutir políticas públicas voltadas especificamente para esse tipo de público. Em discussão, algum vereador deseja discursar a respeito do requerimento de indicação apresentado pela senhora vereadora Camila Cristiana Borges Avante? Vereador Vanto. Quero parabenizar aí a nova vereadora Camila. Esse requerimento, ela falou bem, né? No passado, quando a gente era jovem, muitas
muitas pessoas se preocuparam com a gente, mas não foram, muitas das vezes não foram suficientes. Hoje cabe a nós pensarmos no futuro desse jovem que está chegando aí no mundo que é tão conturbado, né? Diante de tantas atrocidades que vem acontecendo no mundo, a gente fica pensando como vai ser o futuro. Eu, como pai, como neto, sou avô, eu já tenho 4 netos, se Deus quiser eu vou ter mais um monte deles, né? E aí a gente tem que hoje preocupar com o futuro deles lá no futuro, não só os meus, mas os de vocês, cada um de nós se preocuparmos, fazer o nosso dever para que no futuro essas crianças tenham assistência social adequada, uma vida cheia de valores, ser valorizado, porque a criança de hoje, o jovem de hoje é o futuro do país, é o futuro do mundo, né? São os homens e mulheres do amanhã. Então está aqui meus parabéns pelo requerimento e tudo que se fala no bem-estar da sociedade, ainda mais falando de jovens, eu estou aí contigo e parabenizar pela propositura. Vereadora Neuza. Bom dia, caros colegas, senhor vice-presidente, pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui, Camila, parabenizá-lo pela propositura e dizer que, como foi bem dito por você, pelo vereador Wanda, do futuro da juventude, futuro das crianças e juventude. Na minha época, eu como jovem, era outro mundo, completamente diferente. A gente tinha outras ideias e outras formações e outra cabeça. Mas hoje, no mundo turbulento que nós vivemos, se nós nos zelarmos dos jovens, cada dia será pior. Então, o futuro do nosso país, do nosso município, do nosso estado, são a juventude. E vamos cuidar daquilo que for preciso e pode contar com o meu voto. Sou muito favorável. Parabéns. Vereador Rosemar. Eu gostaria de parabenizar pelo requerimento e sou favorável. Vereador Ilvanei. Bem, quero parabenizar a vereadora Camila, requerimento muito importante, né, para a nossa cidade, pelos jovens, e dizer a você que sou favorável. Vereador Nilton. Quero dar os parabéns para você, que é de muita importância para todos nós, certo? E pode contar comigo, nós estamos juntos aí, tá ok? Mais algum vereador? Vereador Renato. Meus parabéns. Vereador Samuel. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Camila pela propositura, excelente demanda aí para atender, né, os nossos jovens e ver quais são as demandas dele e poder buscar soluções, melhorias. Para encerrar a discussão, gostaria de parabenizá-la, a nobre colega vereadora Camila, pela propositura de suma importância que a gente crie políticas públicas voltadas para que a gente possa melhorar a acessibilidade dos nossos jovens e adolescentes do nosso município e para que a gente possa futuramente criar uma secretaria voltada à juventude, para que a gente possa trazer emendas e mais emendas, para que a gente possa elaborar projetos e tirar esses jovens das drogas, principalmente. Tivemos uma pesquisa recentemente na nossa cidade, uma das principais problemáticas que foram elucidadas pela população foi a questão das drogas. E com a criação desse conselho, Camila, vai ser de suma importância, o pontapé inicial para que a gente possa trazer mais melhorias para os nossos jovens e adolescentes do nosso município. Parabéns e pode contar com o meu apoio. Não havendo para quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável.
Aprovado. Razão pela qual determina a adoção de providências de mister para a assessoria jurídica da casa e as remessas necessárias. Convido a senhora vereadora Camila Cristiana Borges Avante para proceder com a leitura do requerimento de indicação de autoria desta, que requer seja após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício